Opa, boa tarde aos irmãos. Aleluia, nessa tarde de domingo. Estamos aqui. Aleluia, para junto com nossos irmãos, meus irmãos que estão do outro lado. Glória a Deus, nós juntos ouvir a palavra do Senhor. Glória a Deus. Para Jesus não tem que haver feriado nem dia santo. Glória a Deus, é a palavra do Senhor. Glória a Deus, que se encontra aqui, irmão. Nós vamos ler hoje a oração que Jesus fez pelos seus discípulos antes de subir de volta para o céu. Que oração maravilhosa. Glória a Deus, impressionante o cuidado de Jesus, o amor de Jesus. Diz assim, no capítulo 17 do Evangelho de João. João, aquele que testificou de todas essas coisas. João não escreveu relato de outra pessoa que contasse os acontecimentos com Jesus. Não, ele próprio, ele próprio. Aleluia. A gente vê que o Evangelho de João, ele é mais detalhista, ele é mais completo. Aleluia. Eu creio que ele não precisou complementar com isso, com aquilo, não, ele foi direto. Escreveu aquilo que ele viveu, viu e viveu, junto com o Mestre. Diz assim, Jesus falou assim, e levantando os olhos aos céus, disse, Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Aleluia. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhes deste. Glória a Deus. E a vida eterna é esta. Lindo, né? Que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer, sacrifício. Aleluia, o seu tempo de caminhada aqui, de permanência aqui. Aleluia. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então Jesus, ele não se tornou Jesus e Deus. Jesus, tudo bem, o nome que foi dado pelo anjo responsável em trazer o recado a Maria, que o nome dele seria esse, né? Mas Deus, Jesus, já existia muito antes do mundo ser formado. Glória a Deus. E João deixou isso muito. Eu acho que no momento a gente fica meio sem entender. Porque aqueles homens que andou com Jesus, irmão, não era diferente de mim e de você, não. Era homem rude, praticamente rude, semi-analfabetos, como nós assim às vezes. Mas isso, o Evangelho não é honra para quem estudou muito e nem para os grandes. Porque o próprio Deus Jesus disse para o Pai orando, Pai, te agradeço porque tu ocultaste aos grandes sábios e revelaste aos pequenos o teu conhecimento. Glória a Deus. Que conhecimento? Conhecer que Deus é Deus, Jesus é Filho de Deus, Espírito Santo, e no entanto os três se formam a Trindade Santa. A unidade dos três em um, devido à capacidade de união. Glória a Deus. Manifestei o teu nome aos homens,
E João Batista ele disse o seguinte, não esse, o João Batista, ele disse o seguinte: quando João se manifestou em Israel como arauto de Jesus, do Messias que havia de vir, o Emanuel, João não demonstrou ser uma pessoa assim, civilizada, dentro da cidade, não. O local do seu evangelismo era lá no deserto. João é um pouco estranho, diferente. Glória a Deus, da cultura daquela época, porque às vezes que ele se vestia com pelo de animais, com a besta, usava um cinto, e a alimentação dele era mel e gafanhotos. Eu não sei se gafanhotos é esse que a gente conhece, pode ser até uma outra, ou uma fruta, não sei. Mas quando ele teve que se manifestar mais um pouco, já foi com Jesus já nascido. Jesus já um pouco crescido e até já chegando o tempo dele assumir o ministério de Deus aqui na terra. Agora me refiro a Jesus. E qual era o ofício de João Batista? Batizar com água, né? Ele veio como arauto de Jesus, preparando o caminho. Que caminho? O coração dos homens, né? Endireitar as vossas veredas. Era essa a sua pregação. E Jesus começou o seu ministério e sempre Jesus passava sempre naquela área em que João Batista usava para fazer os batismos no Rio Jordão. Sempre Jesus passava por ali. E sempre que Jesus passava, João tinha alguma coisa para dizer. Mas antes dele passar, ele começou já com seus seguidores, seus discípulos também que ele tinha. Ele dizia que Jesus Cristo era alguém que já existia antes dele. Então, veja só o mistério. Jesus veio depois dele, o nascimento de Jesus foi 6 meses depois de João ter nascido. Então ele disse, ele veio depois de mim, mas ele é antes de mim. Por quê? Depois dele no nascimento natural. Antes dele, que ele já existia com Deus. Aquele nascimento foi simplesmente a manifestação de Deus revestido de um corpo humano, né? Um Deus se diminui a tal ponto e se tornar um bebê no ventre, se formando daquele ventre. Glória a Deus. E nasceu. E quando eu comecei a ler esse livro no começo da minha fé, eu não entendia. Porque antes de mim e depois de mim. Ele é antes de mim, mas veio depois de mim. Ou ao contrário, ele veio depois de mim, mas ele é antes de mim. Era essa a forma de João Batista já entrar nessa área. Até que um dia Jesus apareceu assim, passando, e ele disse, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia. Quando ele, na hora do batismo, ele sempre dizia, eu batizo com água, mas está vindo um aí que batiza vocês com fogo e com o Espírito Santo. Ele é de tal forma que eu me abaixando, não sou nem digno de desatar a sua sandália. É esse que está vindo aí, Jesus, né? A ponto dele chegar a dizer que ele cresça e que eu diminua, né? João nunca teve problema com Jesus porque ele sabia. No caso, eu estou falando do João Batista, não é do João aqui, seguidor de Jesus, apóstolo. Então, e assim tudo foi acontecendo. Aqui já é Jesus orando pelos seus, porque ele estava chegando o momento dele voltar ao seu. Manifestei o teu nome aos homens, está orando a Deus o Pai. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus. Isso é com Deus, ele está falando com o Pai, orando ao Pai. Mas tu me deste,
e guardaram a tua palavra. Glória a Deus. Agora já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Foi um pouco difícil, Senhor, conseguir colocar isso na mente dos seus 12. Primeiros 12. Glória a Deus, é muito difícil, como até hoje. Você não consegue convencer um judeu de que Jesus se fez, que Deus se fez homem. Eles ficam ainda naquela pregação ainda da velha aliança. Se ouvia a voz de Deus, mas não se via Deus, muito menos tocar. E agora aparece um Deus semelhante aos homens, no meio dos homens, vivendo semelhante a eles, sendo tocado e tocando de alguém. Agora tem conhecido agora já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Que Jesus não falava de si próprio. Ele repetiu isso por várias vezes. O que eu falo, não falo de mim, mas eu falo aquilo que eu vi o Pai falar. Eu não faço a minha vontade, mas faço a vontade de meu Pai que me enviou. E alguém ficava capaz de enlouquecer. Oxê. Se diz Deus, ainda diz que tem um Pai, glória a Deus. Porque lhes deis a palavra que tu me deste. É essa palavra que hoje também a gente recebeu da parte do Espírito Santo. E eles as receberam. E têm verdadeiramente conhecido que saí de ti. Foi um pouco difícil? Foi. Já nos últimos momentos do Senhor pregando aqui, chegou o momento que Tomé, quando ele disse que para onde eles naquele momento não poderiam ir, ele estava indo para o Pai. E Tomé, depois de tanto tempo de caminhada, disse: mostra-nos o Pai e basta. Porque ainda não tinha entendido. E aí Jesus disse: mas Tomé, tanto tempo que estou com vocês, você ainda me diz, mostra meu Pai. Quem vê a mim, vê o meu Pai. Glória a Deus. E creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Olha a coisa maravilhosa. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teu. É o Senhor Jesus que está dizendo. Quando a gente diz que a gente é de Deus, não é porque a gente quer se amostrar, é porque a Bíblia, o Senhor Jesus fez isso e quer fazer com você. Quando você aceita Jesus, glória a Deus, é um nascimento, porque você vai começar a aprender coisas novas que você nunca nem ouviu falar. Outros têm mais sorte, assim, que às vezes existe a família crente, mas ele está ali no meio, está ouvindo falar do nascimento de Jesus, da morte de Jesus, da caminhada de Jesus. Mas tem família que nunca pegaram uma Bíblia. Então tudo é novo. E todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas. Filho e pai, pai e filho. E nisso sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para Deus. Sabe o que é orar a Deus? A gente ora dessa mesma forma, de acordo com a nossa necessidade. Isso aqui é uma oração de Jesus a respeito dos discípulos. E a respeito dele também. Glória a Deus. Então, oração é conversar com Deus. É conversar com Deus. É uma conversa natural. É uma conversa que você expõe a sua necessidade. Você não entende algo, você entra em audiência com Deus porque quer saber, quer ser informado daquilo que você está pelejando e não está compreendendo. Glória a Deus. Olha que coisa linda. Olha a simplicidade da oração do homem. Glória a Deus. Aí se você conversa com Jesus trabalhando, depende do trabalho, né? Se for um trabalho de atender multidão, você não tem essa condição. Mas um trabalho que você fica lá no seu cantinho quieto, trabalhando com as mãos, deve ter a mão trabalhando e a mente está lá conversando com Deus. Eu já não estou mais no mundo, está dizendo Jesus ao Pai. Ele já tinha concluído a sua obra, a obra do Calvário.
já tinha voltado à vida, depois de 3 dias. Aqui foi os 40 dias que ele ficou, eu digo assim, completando os ensinamentos aos seus discípulos. Que ele teria que deixar aqueles homens bem fundados, bem firmados nesse conhecimento principal, de dizer que Jesus é o Salvador, que tem um céu nos esperando. Glória a Deus. Então ele ficou mais 40 dias, nesses 40 dias ele comeu, ele ficou entre os seus discípulos. Glória a Deus. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, meu Pai. Aí ele diz aqui, Pai Santo, olha que coisa linda. Olha que coisa maravilhosa. O filho dizendo com o Pai, Pai Santo, guarda em teu nome, guarda eles. Jesus estava entregando aqueles homens sob o cuidado do Pai. Aleluia. Aleluia. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um assim como nós. Ele e o Pai, devido à perfeição da união, era tão grande, a intimidade era tão perfeita, e é a mesma coisa que o Senhor diz, 2 carnes, uma só carne. Era para ser assim um casamento, não era para continuar assim. Infelizmente, glória a Deus, são 2 carnes que não quer ser 2 carnes. Glória a Deus. Assim como nós, assim como eu, mesma coisa assim, como eu e ti. Estando eu com eles no mundo, guardava-os. E em teu nome, estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que as escrituras se cumprissem. Refere a Judas Iscariote. Glória a Deus. Veja, irmão, que cuidado de Jesus. Essa mesma oração o Senhor quer que nós façamos todo dia, todo o tempo, pela nossa família, pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos, pelo mundo, esse mundo que você não conhece. O Senhor está requerendo de nós orarmos pelas pessoas que estão lá fora, para que Ele se compadeça delas. Glória a Deus. Para que se cumprisse as Escrituras, porque dele estava escrito assim, que ele seria traído. Mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenhas a minha alegria completa em si mesmo. Dei-lhe a tua palavra, eu dei a tua palavra para eles, e o mundo os aborreceu. Ei, irmão, outro dia eu falando aqui alguma coisa da parte do Senhor, disse que o mundo nunca nos amou. Nunca amou Jesus, nunca amou os discípulos, que foi antes de nós, os apóstolos. Aleluia. E até nós agora, a gente sabe que o mundo, a gente é consciente disso, que o mundo nos aborrece, porque a gente incomoda. Queira sim, queira não, a gente muitas vezes somos levados a confrontar o pecado, porque seria covardia da nossa parte ver você muitas vezes perto de mim, ou você é meu amigo ou minha amiga, praticar alguma coisa que causa tua morte eterna, tua separação definitiva de Deus, e eu ficar calada por covardia, por medo de quem? Então eu tenho que procurar uma forma de te orientar. Aleluia, é isso que o mundo não gosta. O mundo quer que eu e você, como crente, massageie o ego dele, vê ele no erro, e dizer, não, já tu vai dar um jeitinho e tu vai passar desapercebido. Não, isso é mentira. Dê-lhe a tua palavra e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Mas nós estamos aqui nesse mundo, mas não somos dele. Não somos desse mundo aí, esse sistema diabólico aí.
cheio de corrupção, de mentira, de engano, que o certo é o errado é o certo. É assim que estamos vivendo esses últimos tempos. Aleluia. E que tudo que é verdadeiro, eles tratam como se fosse uma mentira, e a mentira coloca no lugar da verdade. É isso que o mundo que Deus aborrece, que nós temos que aborrecer, é esse sistema aí. Esse sistema diabólico. Casamento já para ele não tem essa validade, o fica é do cão. O homem viver na terra sem compromisso, sem família, ou se faz família, sai deixando pelos cantos, pelo meio do caminho. Aleluia, não foi assim que Deus criou o homem e a mulher, não foi para isso. Para formar família. Né? Glória a Deus, família, quem inventou família foi Deus. Agora essa bagaceira que está aí, não sei não. Ele foi quem não foi. Assim como eu não sou do mundo, não peço que os tire do mundo. Eles não podiam ser tirados do mundo ali porque eles estavam a serviço do mundo, pregar o evangelho. Aqueles que querem se libertar do sistema do infeliz, do diabo. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Glória a Deus. A verdade é a palavra de Deus. A palavra é, aleluia, é a verdade. Crê na verdade e a verdade te libertará. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Glória a Deus. Por isso que essa palavra, irmã, essa palavra tem um valor imenso, tem um valor mais do que ouro. Glória a Deus. Eu não rogo somente por eles. Agora veja que coisa gloriosa. Eu e você que ainda está lá fora, que já deveria já estar conosco caminhando, fazendo essa viagem, caminhando de Canaã. Estamos caminhando para a Canaã celestial. Você já era para estar aqui. Diz assim, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por esses, meu Pai, aqueles que estavam ali que ele tinha ganho, mas também por aqueles que pela a sua palavra, a palavra de Deus, hão de crer em mim, para que todos sejam um como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, e também ele seja um em nós, para que o mundo creias que tu me enviaste. Coisa gloriosa. Olha que oração. É a primeira vez que eu vejo o Senhor fazer uma oração tão prolongada como essa. Porque as orações de Jesus eram 2, 3 palavras, a situação já estava resolvida. Aleluia, glória a Deus. Mas era necessário que essa oração fosse uma oração prolongada. Glória a Deus. Eu dei-lhe a glória que a mim me deste, para que seja um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os teus amados a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que
vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome. E lhes farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Ou seja, tornarmos quase iguais. Aleluia! O Senhor Jesus é esse Deus simples, humilde, como ele disse. Ele continua convidando tantos quantos querem aprender dele. O convite dele é esse: vinde a mim vós, que estáis cansado e sobrecarregado, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. É que aprova. Aleluia! Realizou a obra da cruz na sua totalidade, né? Passou todo aquele sofrimento, toda aquela humilhação, né? Cuspido no rosto, forçaram a coroa de espinho por perversidade, por zombaria, fazendo chacota dele. Glória a Deus, porque alguém havia dito que ele era o rei de Israel. E ele não é só o rei de Israel, ele continua sendo, ele não foi, ele é, ele vai ser, não só de Israel, mas de todos aquele que nele confiar. Glória a Deus. Então, amigo, na palavra de Deus, tem coisa mais gloriosa do que a palavra de Deus? Não. Quanto tempo faz que essas escritas que estão na terra, com a mesma validade, porque não é palavra de simples homens, mas é de Deus, né? Passa o que passar, aconteça o que acontecer no mundo, mas a palavra de Deus, ela continua viva. Aleluia, é inerrante, é uma palavra inerrante, não tem por que você errar por ela, não tem. Erra quem tem a maldade de criar uma ideia contrária com interesse próprio, mas esse vai ser a ver com Deus. Eu estou lendo essa palavra aqui, o céu está contemplando. Se no meu coração há maldade de mim para com você, qual é o interesse que eu tenho de fazer você errar? Quem é de Deus não tem mais esse coração perverso. Glória a Deus. Coração que maquine mal o seu próximo. Não, porque nós somos hoje nova criatura em Cristo Jesus. Nós somos justiça de Deus em Jesus. Foi Ele quem nos abriu a porta. Aleluia! A porta do céu. Por isso que Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei. Cearei com você e você comigo. Ele quer entrar na minha e na tua vida. E não quer sair mais, ele quer permanecer, ele quer residir. Glória a Deus. Cearei contigo e tu comigo. Ou seja, aqui nós andamos na intimidade com Jesus. Isso fala da intimidade, da comunhão. Glória a Deus, que quando Jesus vem entrar na vida da gente, ele não só quer verificar a vida da gente, que é a casa que ele quer morar, é o templo, nosso corpo. Por que é que o Senhor
recomenda a nós não destruir o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. E como é que eu destruo o meu corpo? Quando eu não renuncio o pecado e eu cometo o pecado, eu estou destruindo o templo que é de Deus. Por isso que ele diz, eu não habito em templo feito por mão humana, mas sim na nossa vida, o nosso corpo, ele quer como templo. Então, por isso que quando a gente aceita Jesus, a gente não é mais da gente, como ele aqui falou na oração. Aleluia! E os maus costumes a gente deixa, para não dizer pecado, né? Chama mau costume. É muito pior do que mau costume. Tem mau costumes que só prejudicam você. O pecado é de forma tão terrível, uma tragédia tão grande, que prejudica a família toda. Porque o filho se espelha pelo pai, morre, o filho fica no lugar do pai, no mesmo erro, cometendo os mesmos erros. E assim vai de geração em geração. Glória a Deus. Então, meu amado, nessa tarde, está aqui essa palavra para você entender um pouco Jesus, como Jesus foi um homem humilde aqui na terra, um homem simples, fazia questão de estar no meio dos necessitados. Jesus nunca procurou lugar importante para estar, mas onde tinha um necessitado, ali ele estava. Você vai conhecer isso quando você começar a ler a Bíblia, principalmente os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Está tudo que você precisa para uma boa caminhada, para encontrar esse caminho. Glória a Deus. É o caminho que nos